Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, me chamo Romulo, sou juiz de direito e professor do curso Estude. A gente prossegue do nosso estudo das questões objetivas da Fundação Getúlio Vargas e a gente prossegue na matéria de direito civil e analisando a questão que aqui segue. Olha, Renato, professor universitário, adquiriu um automóvel usado de seu vizinho Adalberto, corretor de imóveis, e este lhe concedeu 2 meses de garantia, iniciada a partir da entrega do bem. Entretanto, 3 dias depois de expirada a garantia, o veículo pifou na estrada, exigindo de Renato gastos com reboque e conserto. Diante disso, é correto afirmar que Renato nada mais pode pretender em face de Adalberto, pois, tendo em vista a natureza da relação, a garantia contratual afasta legal. Item B. Para pretender resolução do contrato ou abatimento do preço, Renato deve provar que o defeito era preexistente ao término do prazo de garantia. Assertiva C. Ante a possibilidade de conselho do bem, não pode Renato resolver o contrato por falta do requisito da gravidade do vício, mas pode pleitear o abatimento do preço pago. Item D. Renato somente pode pretender a indenização dos gastos com reboque e conserto se comprovar que Adalberto agiu de má fé, pois já sabia do defeito do veículo. Letra E. Renato pode optar entre a substituição por outro automóvel, a restituição do preço pago, atualizado monetariamente, ou seu abatimento proporcional. Vocês podem pausar o vídeo para verificar se realizaram boas escolhas. A gente prossegue a questão. Ele exige do candidato, primeiro, que ele se situe para saber qual o diploma normativo que deve ser aplicado. Se deve ser aplicado o Código Civil, bem mais benéfico ao comprador, ao adquirente, ou se aplica o Código Civil. E a gente já, de cara, já observa que o dispositivo a ser aplicado é o Código Civil. Por que, professor? Por que o Código Civil não CDC? Porque a relação contratual trazida aqui nesta questão, nesse questionamento, é uma relação civil, já que a gente não observa uma hipossuficiência, uma vulnerabilidade, uma disparidade técnica ou financeira, pelo menos não foi falado isso na questão, entre os contratantes. Então, quando não existe vulnerabilidade, não existe hipossuficiência de uma das partes, e não existe uma superioridade técnica ou financeira entre uma parte e outra, essa diferença, percebe-se que o dispositivo que vai ser aplicado é o Código Civil, portanto, as normas que serão aplicadas são normas lá do 445, 446, 441, 442 do Código Civil. São as normas relativas aos vícios redibitórios trazidos lá do contrato de compra e venda. A gente passa a análise da assertiva A. Portanto, o Renato nada mais pode pretender em face de Alberto, pois tendo em vista a natureza da relação, a garantia contratual afasta a garantia legal. A gente já vê aqui que essa parte da questão está totalmente equivocada, já que a garantia contratual ela não afasta legal. A garantia contratual, a gente sabe que ela é adicional à garantia legal. A gente viu lá no enunciado que existiu uma garantia que foi estipulada entre as partes de 2 meses. E a garantia legal ela é de 30 dias para bens móveis, de acordo com o artigo 445. Então, é o seguinte, os prazos de garantia previstos no Código Civil não correm enquanto vigorar a garantia estipulada entre as partes. E artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente, que são os do 445, na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao descobrimento sob pena de decadência. Então, existe um prazo de garantia contratual, ele é primeiro, ele vem primeiro, então 2 meses que foi acordado entre as partes, então existe uma garantia de 2 meses, e após o término desse prazo de 2 meses é que se inicia a garantia legal, que é de 30 dias, lá do dispositivo do artigo 445. Então, 2 meses, que é a garantia contratual, e após a garantia contratual passa a vigorar a garantia legal. Portanto, esse prazo de garantia são somados 2 meses, que for contratual, mais 30 dias da garantia legal. Portanto, existe uma garantia de 90 dias. Então, a assertiva A está totalmente equivocada, porque diz que a garantia contratual afasta a garantia legal. Na verdade, elas são somadas. Letra B. Para pretender resolução do contrato ou abatimento do preço, Renato deve provar que o defeito era pré-existente ao término do prazo de garantia. Pessoal, a lei ela não fala desse requisito da pré-existência do defeito, viu? Então, para que o Renato possa pleitear a resolução desse contrato, a lei ela não trata desse requisito da pré-existência do defeito.
O defeito surgindo no prazo de garantia que a gente viu no item anterior, que ele é de 90 dias, 2 meses da contratual, mais 30 dias da legal, existindo defeito, pode haver sim uma negociação aí para abatimento do preço e não é necessário o Renato comprovar a pré-existência desse defeito. A lei não traz esse requisito. E aí o item C, ante a possibilidade do conserto do bem, não pode Renato resolver o contrato por falta de requisito da gravidade do vício. A lei também ela não trata da gravidade do vício para que seja resolvido o contrato. Vamos ver o que a lei diz. Ó. A lei não exige que o defeito seja pré-existente, muito menos que o vício seja grave. O artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que é o contrato que existe lá o contrato de compra e venda, paga-se o preço e recebe-se a coisa, o contrato comutativo, pode ser injetada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso ou que é destinado a lhe diminuir o valor. Então, a coisa ela pode ser injetada, ou seja, né, rejeitada, em razão de vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria para o uso ou que é destinada ou que lhe diminuem o valor. E em nenhum momento se fala de pré-existência do vício e em nenhum momento se fala em gravidade do vício, portanto a gente já pode aqui eliminar estas duas alternativas, né, B e C, e a gente passa a análise da alternativa de letra D. Renato somente pode pretender indenização dos gastos com reboque e conserto se comprovar que Adalberto agiu de má fé, pois já sabia do defeito do veículo. Como é uma relação civil, existe a necessidade da comprovação da má-fé do alienante, como a gente falou lá no início da aula. Esses dispositivos do Código Civil, né, eles são menos benéficos ao comprador. Por quê? Porque ele presume que as partes estão em pé de igualdade, que não existe uma disparidade econômica, nem técnica, nem financeira entre as partes. Então, essa questão de Renato pretender indenização dos gastos com reboque e conserto, deve comprovar que agiu de má fé, pois deve comprovar que o Adalberto agiu de má fé, já saber do defeito do veículo, ela está correta, já que o alienante somente deverá pagar perdas e danos, no caso da questão, os gastos com conserto e reboque, se conhecia o vício ou defeito que inquinava a coisa. Então, é necessário que o comprador ele comprove que o alienante já sabia desse vício anterior da coisa para que ele cobre essa despesa com conserto e reboque. E o artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais despesa do contrato. E aqui está uma diferença muito grande entre a relação civil e a relação consumerista. Porque na relação consumerista, a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, existe uma responsabilidade objetiva. Isso porque, professor, que no CDC a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade é objetiva no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor presume uma grande disparidade econômica, técnica ou financeira entre as partes. Então, havendo essa disparidade econômico, técnica ou financeira e hipossuficiência e vulnerabilidade de uma das partes, presume-se, né, que o alienante ele tinha consciência daquele vício. Já na relação civil isso não acontece. Na relação civil, que é entre as pessoas tem uma paridade ali, né? O Código Civil ele não presume essa má-fé. Então, essa má-fé ela deve ser comprovada. E é justamente isso que a questão exige, né? Lá no artigo 443, repetindo para vocês gravarem. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, o conhecimento do vício ou defeito da coisa, aí ele restitui com perdas e danos. Se o alienante não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais despesa do contrato. Então, o Renato somente pode pretender indenização com gasto de reboque e do conceito se comprovar que a Adalberto, que é o alienante, já conhecia o defeito e agiu de má fé. Então, o comprador, ele comprou esse carro do Adalberto, o Renato, e o carro quebrou. Estava na garantia, só que para que exista alguma indenização por esse conserto, que não fala em gravidade, a questão não fala disso, né, e que nem tornou a coisa imprópria para o uso e nem para a finalidade que se destinava, existe a necessidade da comprovação pelo comprador desta má-fé por parte do alienante. E o que é essa má-fé? É a ciência daquele vício. Então, o comprador, que é o Renato, ele deve comprovar que o alienante, o Adalberto, né, a pessoa que vendeu o carro, já sabia daquele vício. E é justamente isso que diz o artigo 443, a questão D se encontra, portanto, a assertiva D se encontra correta, pois o Renato, para
que, para que ele possa reaver esses gastos com reboque conserto, deve comprovar que o Adalberto já sabia do defeito. Então, é isso aí, pessoal. A gente prossegue agora na letra E. Renato pode optar entre a substituição por outro automóvel, a restrição do preço pago atualizado monetariamente ou seu abatimento proporcional. Vocês veem que a questão da letra E, ela trata, né, a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, mas como eu falei no início da aula, e a gente repisa sempre para que o aluno do curso estude tenha plena consciência da legislação do diploma normativo que ele vai aplicar aqui nessa questão. Não se aplica CDC. Essa assertiva ela traz opções que estão lá no Código do Consumidor, mas que não estão no Código Civil. Então a gente vai ler aqui o seguinte: as opções ao dispor do adquirente são aquelas constantes do artigo 441 e 442. Não há nenhuma menção à substituição do automóvel, restrição do preço pago atualizado monetariamente ou abatimento proporcional, que são, na verdade, previsões do CDC, quando a situação envolve relação de consumo. Aqui a relação é civil e se aplica aos artigos 441 e 442 do Código Civil, que em sua lateralidade facultam ao adquirente rejeitar a coisa ou reclamar abatimento do preço. Então a gente vai ler o artigo 441 e 442 do Código Civil. Que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, rejeitada, né, portanto, por vício ou defeitos ocultos, que a torna imprópria ao uso a que é destinado ou lhe diminui o valor, e aplicável à disposição do artigo da doação onerosa. E o 442, em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço. Então, existem duas opções ao adquirente quando o tratamento é feito pelo Código Civil. Na relação civil, existem duas opções, que são justamente rejeitar a coisa e reclamar abatimento do preço. Essa questão de substituição por outro automóvel, essa questão de restituição do preço pago, atualizar monetariamente, abatimento proporcional, ou mesmo a substituição do bem, é uma disciplina aplicável às relações consumeristas, que não é o caso. Não é o caso. Elas são mais comuns, né? E muitas vezes, quando o candidato se depara com a questão de compra e venda, pode vir já na cabeça uma questão consumerista, mas nesse caso não existe essa questão consumerista aqui nesse caso que foi proposto para a gente. É uma relação civil e as opções são as seguintes: rejeitar a coisa, enjeitar a coisa, devolver a coisa ou reclamar o abatimento do preço. Então a disciplina, o que é aplicável aqui, é a disciplina do Código Civil, dos artigos 441 e 442 do Código Civil. Portanto, o gabarito correto, pessoal, é a letra D. E força nos estudos, foco nos estudos. Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente através de direct, que a gente já responde de imediato. Um grande abraço.